Chega mais, galera, excelente quarta-feira para você, ligado aqui no canal do Lessa. Bora começar o dia muito bem informado sobre o Fluminense. Semana agitada, cheia de notícia. Ontem tivemos a entrevista coletiva do presidente Mário Bittencourt. Contratação chegando, tem mais reforço chegando do atacante Marquinhos. Ontem à noite eu trouxe a informação aqui para vocês e vou trazer mais detalhes aqui neste vídeo. A novela, acredite se quiser, não é pegadinha. A novela Luiz Henrique finalmente acabou e ele vai para o Botafogo e depois para o Lyon. Enfim, vou trazer os detalhes aqui para vocês, porque o Fluminense vai embolsar uma boa grana com essa negociação. Aliás, o John Textor com isso vai pagar a janela de transferências aí do Fluminense. Não entendeu? Eu vou te explicar. Ontem, inclusive, teve uma declaração na coletiva do Mário, né, que acabou viralizando, gerando muita polêmica, muita discussão entre torcedores rivais. Vou trazer isso aqui para contextualizar para vocês. E tem mais notícias, só não esquece de deixar o like aqui no canal, de se inscrever aqui no canal do Lessa. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva aí, me ajude a bater essa meta de 100 mil inscritos. Já estamos nos aproximando cada vez mais já da marca de 90 mil e depois essa grande meta que será alcançar o tão sonhado número de 100 mil inscritos por aqui. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Eu vou começar com essa informação aqui publicada pelo Fluminense Stuff, né? A negociação confirmada, ele já tinha informado sobre essa possibilidade. O Samuel Granada está indo por empréstimo até o final desta temporada para o AFS Vila das Aves de Portugal, né? Portanto, mais um desafio aí para o Granada, ele que não vinha sendo aproveitado no Fluminense, não foi aproveitado sequer agora para esse início de campeonato carioca, talvez já porque essa negociação estivesse rolando. Enfim, o Granada agora vai ter mais uma oportunidade agora no futebol português de tentar se destacar e, caso não permaneça no Fluminense na sequência da carreira, para que ele possa arrumar, né, conseguir seguir a carreira no novo clube. Parece brincadeira, mas não é. Luiz Henrique acabou a novela. Será jogador do Botafogo? Até quando? Talvez não por muito tempo. Ontem o GE publicou a informação, a imprensa internacional já havia dando como certa a negociação. O GE confirmou essa negociação ontem, que vai gerar em torno de 20 milhões de euros, 16 milhões de euros fixos e 4 milhões de euros em meta e bônus, né? Houve uma reunião ontem entre o John Textor e representantes do atleta. Essa negociação foi sacramentada, algo, portanto, em torno de 107 milhões de reais. Lembrando que o Fluminense tem 15% do Luiz Henrique e também tem direito a uma parte devido ao mecanismo de solidariedade, que deve gerar ali entre 4% e 5%, ou seja, quase 20% dessa negociação. O Fluminense vai ficar com cerca de 20 milhões de reais, entre 19 e 20 milhões de reais. Lembrando, é importante ressaltar isso, né? Não é um dinheiro que cai de uma vez só, não sei como que o Textor vai fazer esse pagamento, não sei exatamente como funciona, mas enfim, é grana e é uma grana excelente para um jogador que não está mais no clube e para um jogador que o Fluminense tentou recontratar e não conseguiu. E aí diz aqui na matéria que ficou acordado que ele terá a opção de deixar o Botafogo no mês de 2024 ou começo de 2025. Contrato válido por 5 temporadas. Eu acho isso aqui bizarro, tá, gente? Minha opinião. É um jogador que não queria vir pro Botafogo, tá muito caro, claro que ele não queria vir pro Botafogo. E aí vem, e se chegar no meio do ano ele resolver, não, agora eu quero ir embora, quero ir pra França. Ele vai. Não sei como esse contrato foi amarrado, talvez tenha uma forma de resguardar o Botafogo ali, mas pra mim é bizarro isso aí, tá? Minha opinião. Eu, fosse torcedor do Botafogo, ficaria bastante irritado, porque você pode estar num momento importante da temporada e o cara sair. Enfim, isso também não é um problema nosso, não é um problema do Fluminense. Eu acho que o melhor cenário seria ele ser vendido para a Europa. Como isso não aconteceu, foi para o Botafogo. Acho que dos males também menor, para mim melhor do que ir para o Flamengo, e o Fluminense vai, portanto, colocar uma boa grana aí no bolso com essa negociação. Ele deve chegar no Rio aí nos próximos dias para assinar esse contrato com o Botafogo. Vai ser estranho ver o Luiz Henrique, né, com a camisa de outro clube, de um clube rival, mas, enfim, convenhamos,
né, diante do cenário que se apresentava, acho que está de bom tamanho. E por falar em Botafogo, ontem na entrevista coletiva, o presidente Mário Bittencourt deu uma declaração que repercutiu muito nas redes sociais sobre gramado sintético. Acho que foi uma boa resposta, por sinal, tá? Vou trazer aqui esse trecho para a gente debater em cima. Eu já ouvi relato de jogadores aqui em que foi virar a chuteira para fazer o gol estava aqui, a chuteira prendeu na grama sintética e a bola saiu para lá. Então, assim, ele traz uma modificação, e aí me desculpe, não quero nem discutir lesão, né? Eu vou discutir só resultado esportivo. Todo clube que começa a jogar em grama sintética, nos primeiros 2, 3 anos, tem um resultado em casa muito diferente dos outros que jogam na grama natural. Pode buscar aí que esse número você vai cravar ele. Por quê? Porque existe uma dificuldade de adaptação do jogador jogar no campo sintético. Segunda coisa, há também uma conversa entre os clubes que são contra o campo sintético, que não é só o Fluminense, só para deixar claro, mas eu falo abertamente que sou contra, de que normalmente se poupa os times no campo sintético. Então, quem joga no campo sintético em casa, normalmente joga contra times mesclados dos adversários. Assim, ano passado, nós poupamos contra o Palmeiras, né, porque foi no campo sintético. Lembre-se que a gente jogou com o time titular na Vila contra o Santos, jogamos contra o Grêmio, jogamos contra o Corinthians. Na hora de jogar contra o Palmeiras, a gente poupa, né, e você pode ver que outros clubes, no ano retrasado, o Flamengo poupou contra o Palmeiras na grama sintética também, quando estava às vésperas de disputar a Libertadores. Então, se as pessoas poupam no campo sintético porque tem medo de lesionar o jogador, isso beneficia quem joga no campo sintético, porque normalmente enfrenta adversários mais frágeis por serem esses adversários poupados. Terceira coisa, que é o argumento de quem defende o campo sintético, é assim, mas é porque diminui o custo. Meu amigo, se você tem um clube de futebol e não tem condição de manter um campo de grama, você não pode ter um clube de futebol. Você vai trabalhar com outra coisa, porque senão vira uma casa de show. E aí uma casa de show também atinge o critério desportivo, né? Porque aí o clube deixa de jogar na sua casa para jogar numa outra praça. Então isso afeta desportivamente o campeonato e afeta o próprio clube, né? Existe um clube que no ano passado tirou o jogo do campo sintético dele, meteu no de grama e perdeu o jogo. E o treinador do Grêmio disse, se fosse no campo sintético, o Soares não jogava. Então assim, não sou só eu que sou contra. Os jogadores não querem jogar lá. O Messi assina um contrato nos Estados Unidos e exige no contrato que não jogue em campo sintético. Tá? Assim, é isso. Então, assim, é um outro jogo, é um outro futebol. Quem opta, não opta dizendo que é melhor, opta falando em resultado financeiro. E aí, mas os campos naturais são muito ruins. Os campos naturais são ruins normalmente nos estádios onde tem mais de 2 clubes jogando semanalmente. Por que o campo do Beira-Rio é bom? Porque só joga o Inter. Por que o campo do Corinthians é bom? Porque só joga o Corinthians. Quais são os campos que têm mais dificuldade de tratamento no Brasil? Castelão, que joga Ceará e Fortaleza. Maracanã, que joga Flamengo e Fluminense. Mas quando a gente descansa o campo, né? Eu me lembro que eu fui ver o jogo da Seleção Brasileira agora no final do ano e as pessoas disseram, nossa... Eu falei, lógico, amigo, teve a Libertadores, ficou 20 dias sem ter jogo, o campo recupera. Aqui também, o CT é igual, o campo é igual. Você dizer que você não consegue minimamente manter um gramado de grama natural num país tropical, você disser para mim, eu não consigo na Inglaterra, não consigo na Rússia, porque tem neve no jogo. Tudo bem, mas aqui o argumento é puramente financeiro. E aí, vocês deveriam perguntar quem tem o campo sintético, se fazer 5 shows no ano, paga o time de futebol. Se é melhor perder um título e fazer 5 shows. Eu prefiro ganhar um título. Tem gente que, de repente, prefere fazer 5 shows. Né? Então, eu vou ser contra, terminantemente contra, porque, assim, em nenhuma liga grande do mundo se joga no campo sintético. Na liga inglesa é proibida, a liga holandesa acabou de proibir. A FIFA autoriza botar em campo de clube, mas não tem nenhuma competição FIFA com gramado sintético. Ela não faz a Copa do Mundo no campo sintético. Deve ter algum motivo. Porque, assim, se não estraga e se é barato, por que não joga todo mundo no campo sintético no mundo inteiro? Por que os países que têm o melhor futebol do mundo não fazem isso? Porque os jogadores não gostam de jogar. E porque é ruim mesmo. Porque muda o estilo de jogo. Tem gente que prefere fazer 5 shows em vez de ganhar título. Quando isso caiu nas redes sociais, vocês imaginam o que aconteceu, né? Muita gente deve ter acompanhado. Enfim, torcedores do Botafogo, até torcedor do Palmeiras ficando revoltado, achando que era uma provocação ao Palmeiras. Na verdade, não era, né? Ficou muito claro que foi uma diretaça ali pro Botafogo, né? Uma humilhada ali. Enfim, eu acho que não foi só provocação, cara, porque realmente há um posicionamento
de um presidente que é veementemente contra, e eu até concordo. Eu não sou de demonizar o gramado sintético, mas acho que o cenário ideal é que todos os gramados, todos os estádios do Brasil tenham gramado natural. Acho que esse é o cenário ideal. E o Fluminense é um dos clubes que está liderando esse movimento para tentar conseguir a proibição da grama sintética aqui no Brasil. Se vai rolar ou não, eu não sei, mas o Fluminense já vem há muito tempo nos bastidores trabalhando isso. Eu acho que essa declaração, mais do que uma provocação, é mais um posicionamento forte para já marcar território e deixar bem claro que o Fluminense é contra e que vai lutar à medida do possível para, de uma vez por todas, colocar um fim na grama sintética aqui no futebol brasileiro. Para a gente fechar, vamos falar sobre o possível novo reforço do Fluminense que está chegando por aí em breve. Ontem eu trouxe todas as informações aqui para vocês. Falei que o negócio estava fechado, foi a informação que eu obtive, mas aí depois apurando um pouco melhor. De fato, verbalmente há um acordo ali já entre o Fluminense e o jogador, tá tudo certo. O que falta? Falta acertar os termos desse empréstimo com o Arsenal, por exemplo, o valor da opção de compra, né? O Fluminense vai colocar um valor de opção de compra no mercado, então tem que definir esse valor e o tempo do empréstimo até o final do ano, até o meio do ano que vem. Tem esses detalhes para serem resolvidos, mas a princípio o Arsenal não vai divulgar essa negociação. O Edu conhece o técnico Fernando Diniz, o Edu que é diretor lá no Arsenal, então a tendência é de que tudo se resolva já, talvez já hoje, entre hoje e amanhã, e o Marquinhos será reforço do Fluminense, ele que está servindo a seleção pré-olímpica com o Alexander, com o John Kennedy. Então, obviamente, ele tem que, né, só depois de terminar o pré-olímpico, ele vai poder dar sequência aí e vir para o Brasil, assinar o contrato. Mas é uma negociação muito, muito bem encaminhada e, portanto, como eu disse, né, fechada entre Fluminense e jogador, restando esses detalhes aí. Porque, enfim, negócio fechado tem que ali, de fato, tem que ali assinar o contrato, né? Futebol, a gente está vendo o que está acontecendo, né, o jogador sendo anunciado, contratação praticamente ali fechado, tudo certo, chega na última hora, dá um problema, o cara desiste e não vem. Tudo pode acontecer no futebol, mas assim, a informação que eu tenho é que está muito bem encaminhada toda essa negociação entre Marquinhos e Fluminense, e eu convidei o Gabriel Sá, que é um grande setorista do São Paulo, hoje um dos principais setoristas do São Paulo, que acompanhou a trajetória dele por lá, jogador revelado no São Paulo, fez toda a categoria de base pelo Tricolor Paulista, e o Gabriel trouxe detalhes desse jogador. Fala aí, meus amigos, Gabriel Sá aqui, jornalista especializado na cobertura do São Paulo Futebol Clube, e tô aqui para falar de um cara que tá chegando no Tricolor do Rio de Janeiro, tá no outro Tricolor agora, que é o Marquinhos, atacante. E assim, o São Paulino tem um sentimento muito ambíguo quando se trata de Marquinhos, e explico o porquê. Ele foi lançado no São Paulo ao profissional em 2021 pelo técnico Hernan Crespo, fez um jogo ali, um aqui, né, saindo do banco, poucos minutos, e aí o São Paulo empatou com o Racing no Morumbi, acho que era quartas de final de Copa Libertadores, quartas ou oitavas, me fugiu essa memória aqui, mas enfim, era mata-mata, era Libertadores e no Morumbi empate por 1-1. O jogo de volta era cercado de expectativa e o Crespo ousou, surpreendeu e colocou o jovem Marquinhos aos 18 anos e 3 meses como titular nessa partida na Argentina. Para muitos era uma fogueira, e de fato era mesmo, mas ele foi sensacional, acabou com o jogo, deu uma assistência, fez um gol, foi uma atuação incrível. E aí a expectativa que é criada é sempre acima. E aí acho que ele sentiu um pouco esse peso, ele teve pouco tempo de jogo, machucou também, é verdade, mas aí depois o São Paulo criou uma expectativa muito acima, você é um pouco natural, entrou em um jogaço, se arrebentou com o jogo, você criou uma expectativa lá em cima. E aí ele não foi todo esse cara de grandíssimo nível no São Paulo. Enfim, teve várias questões, entrou em uns jogos, eu lembro que até um jogo contra o Bahia, salvo engano, entrou no fim e fez um gol. Foi um cara que caminhava para ser uma peça importante no São Paulo. E aí estava chegando ao fim o seu contrato, e ele fez ali um rolo para não renovar, né? Enfim, o São Paulo ofereceu tanto, ele queria mais, começou a criar caso e saiu por conta disso. É um bom menino, é um bom atacante, mas de fato saiu do São Paulo por uma questão de divergência de valores na renovação contratual. Foi pro Arsenal, de lá ficou pingando em vários clubes, né, por empréstimo, e agora aparentemente no Fluminense. Então tem muita essa questão que envolve o Marquinhos, bom jogador. No São Paulo ele começa muito bem, surpreende e baixa o nível depois, mas acho que tem tudo para dar certo com o Fernando Diniz. Um abraço e conte comigo aí sempre. Tamo junto.
Valeu, irmão. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu acho que está muito claro que se trata de um jogador de muita qualidade. E é um jogador, muita gente. Até ontem eu falei, eu citei, né? Porque o Fluminense está contratando tantos atacantes. Além da questão da Copa América, da Olimpíada, que o Fluminense pode perder jogadores, tá muito claro também que talvez não seja nem por quantidade. O Marquinhos é por característica. É uma característica que o Fluminense estava buscando no Léo Xu e não conseguiu trazer esse jogador. Então ele vem meio que para ser um substituto do Léo Xu, né? É um jogador de velocidade, de lado, de corredor, né? Um jovem, muito jovem ainda. O Léo Xu também era jovem, ele é mais novo que o Léo Xu tem 23 anos. Então é uma alternativa, inclusive mais barata, é uma aposta também, porque se trata de um garoto que não teve assim boas temporadas recentemente, né? No Arsenal e quando foi emprestado por Nantes. Então acho que ele vem por essa característica. É uma opção ali, é o Keno. É um jogador, né, que vai poder eventualmente ter uma chance e revezar ali com o Keno quando precisar de um atleta com essa característica nos jogos. Então creio que o planejamento da comissão técnica vá nesse sentido. Tem que ver quanto o Fluminense vai pagar pelo empréstimo. Aparentemente não é um valor muito alto. Então acho que é um jovem que se destacou aqui. O Arsenal não contratou de brincadeira, contratou porque enxergou o potencial. Na época pagou 3,5 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais. Então talvez eles topem uma opção de compra relativamente, entre aspas, barata, né? Vamos aguardar então o desfecho aí final dessa negociação, mas acho que acho que é uma chegada interessante, é uma aposta interessante no mercado, pelo menos na minha visão. Beleza, galera? É isso. Não esqueça do like e de se inscrever aqui. Conto sempre muito com vocês, com a ajuda de vocês. E ao longo do dia a gente volta com muito mais informação. Tamo junto.